Olá, nessa semana mais curta, o plenário da Câmara aprovou o aumento de pena para quem praticar o crime de injúria racial contra mulheres e idosos. Quem fizer isso poderá ficar mais de 8 anos preso. Outro projeto aprovado cria um certificado para a mineradora que extrair lítio, aquele mineral usado na fabricação de baterias, com menos impacto ambiental. E a Câmara instituiu um prêmio para o prefeito ou prefeita que combateram o analfabetismo de crianças e adolescentes em seus municípios. Vamos começar falando de racismo. O plenário aprovou o projeto que aumenta a pena para quem praticar crime de injúria racial contra mulheres e idosos. Injúria racial é quando uma pessoa ofende outra em razão de raça, cor, etnia ou origem. É um crime equiparado ao racismo. Hoje, quem comete esse crime está sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão. Além disso, o crime é inafiançável e imprescritível, ou seja, não existe fiança para que a pessoa seja posta em liberdade e não há prazo para punir o criminoso. O projeto aprovado aumenta a pena de 1 a 2 terços se a ofensa for dirigida a mulher ou pessoa idosa. Isso significa que esse tipo de ofensa pode levar uma pessoa a ficar mais de 8 anos presa. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, mas recebeu críticas de deputados da oposição, que defenderam pena mais grave para esse tipo de crime, independente da idade ou gênero da vítima. Foi o que disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Era para colocar pessoas, quem cometer crime de injúria racial, seja com quem for, tem que levar cana mesmo, e principalmente com os idosos. Mas nós iremos votar favoráveis, senhor presidente, porque entendemos que isso é um crime bárbaro, que persiste na sociedade, mesmo em pleno século XXI, e nós não podemos admitir esse tipo de crime em nosso país. De acordo com pesquisa feita pelo site Jus Brasil, 60% das vítimas de crime de injúria racial são mulheres. A relatora do projeto, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, justificou o agravamento das penas para injúrias praticadas contra mulheres e idosos. Para ela, essas pessoas são mais vulneráveis e têm menos capacidade de reação. Que num país onde a pirâmide etária ela tem modificado de forma muito rápida e a gente vê um aumento da população idosa, e num país onde a maioria de negros e principalmente de mulheres negras, deputada Thalíria, é extremamente importante que nós tenhamos pautas desta natureza sendo debatidas aqui. Esse projeto foi enviado para análise do Senado. Também seguiu para o Senado o projeto que cria um certificado para empresas que produzirem lítio com menos emissão de gases do efeito estufa, o chamado lítio verde. O lítio é um mineral usado na produção de baterias. Estudos indicam que a produção de 1 tonelada de lítio emite 35 toneladas de dióxido de carbono, que tem impacto no processo de aquecimento global. E o Brasil é o 5º produtor mundial, com pouco mais de 2 milhões de toneladas por ano, muito distante do primeiro lugar, a Austrália, que produz 60 milhões de toneladas. O certificado, nesse caso, serve para mostrar que o lítio produzido por determinada mineradora respeitou o meio ambiente. A mineradora certificada terá que tornar públicos os dados relativos à produção e poderá usar o certificado em suas estratégias comerciais, de marketing e de comunicação. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o projeto, que, segundo ele, não prevê ações de monitoramento, nem indica quem ficará encarregado de avaliar se as emissões anunciadas estão sendo respeitadas. Para Tarcísio Mota, a sustentabilidade pode vir a ser usada apenas como estratégia de propaganda. Não há um sistema de monitoramento contínuo, não há auditoria independente, não há sequer critérios claros para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa, o que poderia ter sido feito. Então ele cria um selo, ele permite que o minerador vá usar o selo como propaganda de que olha como eu sou sustentável, enquanto continua gastando litros, milhões e milhões de litros de água para poder minerar o lítio, enquanto continua a atingir as comunidades tradicionais, enquanto continua a fazer gases e emitir gases de efeito estufa. Já a autora do projeto, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defendeu a certificação voluntária como maneira de as próprias empresas mineradoras se regularem e, assim, adotarem práticas sustentáveis ao longo do ciclo de vida do minério. O que ele busca é justamente um mecanismo que faça com que avancemos, na certificação de lítio, a de menor intensidade de carbono. O que ele busca é a não intervenção e que o mercado se regule de uma maneira saudável, de uma maneira que avance. O Brasil tem reservas de lítio, nós sabemos que há uma projeção de consumo de lítio, e o lítio, ele está na nossa vida, qualquer bateria que a gente usa, nos carros elétricos. E a Câmara dos Deputados criou um prêmio a ser concedido aos prefeitos e prefeitas que se destacarem no combate ao analfabetismo escolar. A medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças será entregue todos os anos a 3 municípios por estado.
O critério para a premiação será o indicador Criança Alfabetizada, criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Esse indicador define metas para cada um dos estados. Em 2023, 56% das crianças brasileiras nessa etapa de ensino foram consideradas alfabetizadas. Esse índice é a média nacional, mas há diferenças regionais. Nos municípios da região sul, esse percentual foi de 67%, bem superior à média. Já os da região norte ficaram abaixo da média, com 50%. Uma das justificativas para a concessão do prêmio é a posição do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Dos 81 países em que a prova foi aplicada, o Brasil ficou na posição 57. O prêmio da Câmara foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é um incentivo para que prefeitos e prefeitas priorizem a alfabetização de crianças do segundo ano do ensino fundamental. Não cria despesa, é uma matéria que vai incentivar, sem dúvida nenhuma, prefeitos, prefeitas do Brasil inteiro a melhorar o desempenho na educação, principalmente na alfabetização, que é a etapa mais difícil para o professor e para a criança é alfabetizá-la, é ser alfabetizado. Não é fácil, como muitas das pessoas acreditam, entendem e pensam. Já o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, admitiu a importância de premiar o gestor, mas disse que isso não é suficiente. Mais do que medalhas, a gente precisa de ações concretas e de políticas públicas que melhorem a vida da população, que ajudem a superar o nosso problema estrutural e secular, que é a desigualdade. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Até a próxima!